Amigos, uma boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de comunicação e aliança. E para que possamos dar início ao nosso programa, eu vou, como habitualmente fazemos, ler uma mensagem do livro O Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e na sequência farei uma elevação. A lição 134 do Pão Nosso, Nutrição Espiritual. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Está na carta de Paulo a Hebreus 13:9. E Emmanuel comenta sobre essa epístola. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito, quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma para fixar-se em definitivo reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Então, é uma lição que nos coloca na linha de cuidarmos, do nosso alimento espiritual, buscando sempre as melhores energias, sempre os melhores cuidados, passando também pelos aspectos do corpo, olhando para os nossos vícios, para os nossos defeitos, cuidando dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que pode nos desalinhar de uma nutrição adequada. Aliás, tem sido o tema dos nossos programas nas últimas semanas e vamos continuar ainda hoje sobre isso. Agradecemos aqui a essa reflexão, possamos guardá-la e principalmente praticá-la na nossa caminhada. E assim, agradecidos, nos unimos a todos os amigos espirituais que estão nos acompanhando nesse momento, que nos dão a paz, a tranquilidade, que colocam o nosso ambiente em harmonia e equilíbrio, que nos dão a segurança e a proteção. Nos unimos também a todos os amigos espirituais que atuam nas fraternidades, que auxiliam o nosso planeta em todos os campos de sua necessidade. E fazemos essa união dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, mais tranquilos e harmonizados, nós vamos galgando o espaço em elevação, e nesse caminho nos encontramos com os amigos espirituais
que atuam em prol dos países que compõem o nosso planeta, que dão a cada um desses países a sustentação moral e espiritual e auxiliam no seu progresso, na sua evolução. Com esses amigos, subimos à presença de Maria, Mãe de Jesus, vamos nos aproximando e vamos percebendo que a energia amorosa e doce de Maria envolve o nosso corpo, que essa energia possa nos auxiliar, transformando os nossos sentimentos. Com esses amigos, chegamos até Jesus, nosso Mestre, a quem vamos agradecendo os exemplos e os ensinamentos que nos deu quando esteve entre nós, pedindo, Mestre, que possamos nos manter perseverantes na caminhada que escolhemos, que é levar adiante os seus ensinamentos, e que possamos fazer isso como você melhor fez, exemplificando. E assim, com todos esses queridos amigos ao nosso lado, chegamos até Deus, o nosso Pai, aquele que nos criou, agradecendo, Pai, o que somos e o que temos, e com gratidão imensa por tudo isso, nós te reverenciamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair ante as tentações, e liberta-nos do mal. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de todos os amigos espirituais, nós damos por iniciado o nosso encontro desta noite, dando graças a Deus. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos que estão conosco, sejam bem-vindos. Estamos aqui para dar sequência à série Como Melhorar a Nossa Energia Espiritual, não é? Tivemos já 2 programas. O primeiro programa com a nutricionista Tatiana Alvarez, o segundo programa com as nossas companheiras da mediunidade, a Edna Dourado e a Marlene. E hoje, também não menos importante, nós vamos receber aqui um companheiro, Dr. Joel Beraldo. Vou trazê-lo aqui para o nosso convívio. Boa noite, Dr. Joel. Vamos ligar o seu som. Ok. Boa noite. Boa noite a todos. Ok. Então, só para dar um breve currículo do Dr. Joel, né? Dr. Joel Beraldo fez medicina pela Santa Casa, atua a sua especialização em clínica geral e homeopatia. E fez escola de aprendizes do Evangelho na Genebra, nos idos dos anos 70, no século passado. Atuou no CVV, né, lá da Barra Funda, durante 8 anos, e atualmente ele faz a clínica em um consultório particular, tá? E vai estar conosco hoje falando um pouquinho sobre como nós podemos melhorar a nossa energia espiritual, sempre olhando por 2 aspectos, né, doutor João? O primeiro, pelo lado clínico, né, pela clínica geral, aqueles básicos cuidados, e o segundo, explorar um pouquinho a homeopatia dentro disso, né, para a gente ver como é que a homeopatia pode nos auxiliar. Então, obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer enorme ter você conosco. E deixo a palavra para você. Muito obrigado, Gerson. Agradecemos esse convite para participarmos desse programa. Então, nós vamos inicialmente falar sobre essa energia espiritual. Todos os nossos pensamentos geram uma energia. E essa energia, ela pode ser uma energia muito positiva, ou ela pode ser uma energia negativa. Quando nós vibramos o amor, o bem, a caridade, nós fazemos uma oração, quando nós meditamos, nós emitimos uma energia construtiva, uma energia que melhora todo o nosso ser.
reflete também no nosso corpo. Então, nós nos elevamos espiritualmente quando estamos com bons pensamentos. Por outro lado, todos os pensamentos negativos, os sentimentos e emoções negativas, geram energias destruidoras. Então, se estamos com raiva, com ódio, com ira, estamos tentando prejudicar alguém, pensamentos negativos, o nosso padrão vibratório fica muito baixo e nós geramos essa energia espiritual negativa também. E nós vamos prejudicar diretamente o nosso corpo físico, o nosso equilíbrio espiritual, o nosso equilíbrio psicológico, o nosso psiquismo, vamos prejudicar tudo através das emoções negativas, pensamentos negativos, através de ideias destruidoras. Portanto, nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Temos que ampliar a consciência de nós mesmos, do que nós estamos fazendo da nossa vida. Nós temos uma bênção, uma sagrada oportunidade de uma encarnação. Nós estamos aqui hoje numa transição planetária e nós estamos vivendo essa transição planetária. E temos sim que aproveitar esta oportunidade em todos os sentidos. Então, é fundamental nós ampliarmos a nossa consciência do que nós estamos fazendo com o corpo, com a nossa alma, com o nosso ser, com o nosso psiquismo e com o nosso equilíbrio emocional. Então, todas as vezes que nós pensamos numa boa alimentação, nós estamos preservando esse corpo nosso. Uma alimentação saudável permite que o nosso corpo se mantenha saudável. Se nós fazemos exercícios físicos, então também nós estamos preservando nossa saúde. Se respeitamos o sono, estamos prevenindo grandes problemas. Estamos melhorando a nossa qualidade de vida. Então, todas as nossas ações preservam o corpo físico. E o corpo físico é o veículo pelo qual nós, espíritos encarnados, nos manifestamos. E para que nós possamos preservar este corpo com saúde durante muitos anos, é fundamental também o que nós pensamos, o que nós fazemos com os nossos pensamentos. Pensamentos positivos, pensamentos de paz, pensamentos de harmonia, pensamentos construtivos geram ótimas energias e elevam a nossa energia espiritual também. As nossas emoções, quando positivas, são as emoções pautadas na compreensão, na aceitação, no perdão, no entendimento, para que nós possamos viver uma vida muito melhor, uma vida de paz, uma vida de harmonia, onde que nós possamos conviver melhor com as pessoas. Viver é fácil, conviver é difícil, principalmente com as pessoas problemáticas. Então é muito importante estarmos alertas para que nós não sejamos essa pessoa problemática que causa problemas, causa distúrbios, causa confusão para todos, causa angústias, preocupações, ansiedades nos outros. Então a nossa vida, ela precisa sim ser pautada em boas ações, bons sentimentos e ótimas escolhas. Fazemos escolhas todos os dias, todas as horas. Escolhemos tudo. Escolhemos a roupa que vamos usar, escolhemos o alimento, escolhemos o caminho que vamos fazer. Hoje nós escolhemos estar aqui nesta reunião. E as nossas escolhas também pautam a nossa saúde, a nossa vida, o nosso bem-estar e a nossa energia espiritual. Nós escolhemos sermos indivíduos calmos, pacíficos, tranquilos, ou não.
Podemos escolher também ficarmos nervosos, irritados, por qualquer coisinha que aconteça. É uma escolha. Podemos escolher perdoar, ressignificar as situações difíceis, olhar com os olhos de bondade, de caridade, de benevolência para tudo que está acontecendo e compreender que a outra pessoa que tenta nos ofender, que tenta nos atingir, tem algum problema, mas o problema é dela. Quando nós incorporamos uma ofensa de alguém, nós estamos assimilando aquela ofensa como uma coisa verdadeira, uma coisa que cabe a nós. E aí nós sofremos com isso. Mas, se nós tivermos a lucidez, o discernimento e o conhecimento de nós mesmos, quando alguém nos ofende, quando alguém faz uma crítica construtiva para nós não incorporamos essa crítica como verdade. É um problema da pessoa. Ela pode estar obsediada, ela pode estar com problemas, ela pode estar perturbada com alguma coisa, ela pode ter problemas psíquicos, pode estar drogada. Então nós temos que compreender que o problema não é nosso, é um problema que ela está passando. E assim nós continuaremos em paz. Mas, se por outro lado nós não tivermos esta compreensão do outro, esse entendimento, se nós não nos conhecemos, quando alguém nos ofende, quando alguém fala alguma coisa contra nós, podemos ficar irados, com raiva, vamos culpar essa pessoa, vamos praticar um julgamento, vamos condená-la e vamos criar uma mágoa. Essa mágoa é destruidora. É uma energia tão deletéria que ela atinge o nosso corpo físico e ela faz com que nós adoeçamos. Nós podemos ter uma gastrite, podemos ter uma hipertensão arterial, um infarto, podemos ter vários distúrbios orgânicos, até uma enxaqueca. E a pior doença causada pela mágoa é o câncer, porque a mágoa é tão devastadora que ela altera o DNA das nossas células, as células começam a se dividir de forma errada, sem finalidade útil ao organismo, invadindo os tecidos, estabelecendo ali um câncer, um tumor maligno. Então, a raiva é destruidora. Então, se nós não tivermos a devida compreensão, nós vamos gerar energias negativas quando nós estamos nessa raiva. E é claro que a nossa energia espiritual será rebaixada. E entraremos em sintonia imediata com obsessores. Então, os obsessores aproveitam esse nosso espaço de raiva, de ódio, de vingança, e eles ficam ao nosso lado. Eles ficam presentes na nossa vida. Eles ficam muito felizes de estar conosco, porque eles vão colaborar para que o nosso estado espiritual fique assim mesmo, que nós possamos ficar com mais raiva ainda, com mais ódio. E se nós desejarmos que a pessoa que nos prejudicou seja atingida por nossa vibração negativa, claro, teremos a assessoria desses obsessores. E assim Joel, estaremos comprometidos com eles. deixa eu te atrapalhar um pouquinho, tá? Pois não. O seguinte, eu já tenho uma pergunta aqui que está vindo pelo chat, eu vou fazer ela daqui a pouquinho, mas eu queria saber de você o seguinte, eu percebo sempre, né, que, eu vou falar no popular, né, a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? Sim. Não? Mas não seria mais interessante se a gente não ficasse correndo atrás do rabo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Nós não vigiamos, não controlamos, não olhamos para a gente. Nós só vamos fazer isso quando a coisa já se instalou, né? É o efeito do corretivo, né? Então, o que você poderia falar um pouquinho sobre essa ação do corretivo versus o preventivo? Orai e vigiai, né? Né? E Orai e principalmente vigiai. levando também para o lado clínico, né? Exato. Tá? Orai e Fala um pouquinho vigiai. para a gente. É. Essa frase tão importante para nós, orai e vigiai, né?
Orar e todo mundo entende, né? Sim. Fazer orações, estar em contato com Deus, com a espiritualidade, pedir ajuda, é o que todo mundo faz sempre, principalmente quando tem problemas. Então, orar. Quando nós oramos, meditamos, nós elevamos a nossa energia espiritual. Mas o vigiar não é bem compreendido. Parece que vigiar é ficar vigiando o que nosso vizinho está fazendo. Mas não. Vigiar significa vigiar nossos pensamentos, nossas emoções, nossas atitudes, para que nós não entremos nesse tipo de clima mental negativo, prejudicial à nossa própria saúde, ao nosso equilíbrio emocional, ao nosso psiquismo. Porque todas as vezes que nós esquecemos do vigiai, nós nos perdemos nos fatos que acontecem no dia a dia. Então surgem os problemas e ao invés de nós olharmos para o problema e procurarmos a solução adequada, nós ficamos com raiva do problema, com rebeldia, com revolta. Por que esse problema tinha que acontecer justo comigo? Não mereço isso. Então daí nós perdemos toda essa vigilância e vamos ficar desconcertados, vamos ficar com ódio, vamos ficar totalmente alterados. E isso vai nos prejudicar. E assim, os nossos amigos obsessores estarão conosco o tempo todo. E assim, nós vamos levando a nossa vida aos trancos e barrancos. Quando que as coisas não dão certo, tudo vai para trás. O carro quebra, o pneu fura, acontecem aquelas tempestades quando nós estamos sem guarda-chuva, sem agasalho. Quando tudo dá errado na nossa vida, nós ficamos perguntando: por que está dando tudo errado? Puxa vida, fui assaltado 7 vezes no mês, em vários lugares. Por que será que está acontecendo isso? É porque nós esquecemos do vigiai. Porque nossa vida está sendo levada de qualquer jeito, de qualquer forma. Esquecemos que somos espíritos encarnados, comprometidos com o nosso próximo, com a doutrina que nós abraçamos, com tudo que aprendemos com as lições de Jesus. E, mesmo sendo espíritas, nós podemos esquecer tudo isso e levarmos o nosso dia a dia numa atitude de não vigilância, não cuidando das emoções, não cuidando daquilo que fazemos. Quando nós conversamos com as pessoas, muitas vezes nós perdemos muito tempo fazendo fofocas, falando mal da vida alheia. E isso pode prejudicar as pessoas. E isso também rebaixa a nossa energia espiritual. Então é fundamental esse vigiar. É prevenção. Prevenção de saúde e de equilíbrio. E esse vigiar, então, ele é poderíamos dizer que ele seria um sinônimo do preventivo, quando eu falo do aspecto de minha saúde física, né? Ele seria um cuidado, né, que eu devo ter, né? Exatamente. Quando que nós colocamos o combustível no carro, nós vamos colocar o melhor combustível. Se colocarmos um combustível muito ruim, o motor vai emperrar. Uhum. Quando nós nos alimentamos, quando nós temos que escolher entre fazer ou não fazer exercícios, dormir ou não dormir na hora certa, nós estamos também fazendo escolhas. E se nós fizermos a melhor escolha do melhor alimento, fazermos exercícios, respeitarmos o sono, não nos drogarmos, nós estamos fazendo uma prevenção de saúde. Então, tudo é prevenção. E a prevenção do equilíbrio emocional é uma prevenção que deve ser feita todos os dias, todas as horas, em todas as nossas escolhas. Porque nós estamos aqui numa rápida encarnação. Sim. Daqui a pouco ela acaba. Você falou no equilíbrio emocional e você deu o gancho para eu entrar aqui na colocação do nosso companheiro Marcos Facina, que
pede para que eu pergunte a você, Joel, para falar um pouco sobre síndrome do pânico e ansiedade. Perfeitamente. Então vamos primeiro falar da ansiedade. É, bom. A ansiedade é uma emoção que permeia as outras emoções. É natural que nós fiquemos emocionados, assim, com uma festa, ansiosos para que a festa aconteça. Se nós vamos aguardar uma pessoa que está chegando de viagem, estamos lá no aeroporto, nós não vemos essa pessoa há 10 anos, e o avião nunca que chega, então a gente fica ansioso. Isso é natural. Mas, quando a ansiedade torna-se um exagero, ela atrapalha todas as nossas ações. E a ansiedade é tentar viver o futuro, aquilo que não aconteceu ainda. Então, a ansiedade exagerada, ela é permeada de uma emoção negativa, que é o sentimento de que aquilo que vai acontecer não vai dar certo. Então, ficamos ansiosos com aquilo que vai acontecer, e isso não vai dar certo, e a gente sofre por antecipação. Então, a ansiedade, ela vai tomando conta da pessoa e a pessoa passa o dia todo, todos os dias, ansiosa. E essa ansiedade bloqueia a nossa percepção da realidade, bloqueia as ações, bloqueia a lucidez. E muito ansiosos, nós erramos mais. Por exemplo, uma pessoa vai fazer um vestibular, então ela fica extremamente ansiosa e erra as questões mais fáceis. Depois que ela chega em casa, olha o caderninho de respostas e perguntas e respostas e verifica que errou coisas banais. Ela já sabia, ela deveria ter acertado, mas foi a ansiedade daquele momento do vestibular que fez com que ela errasse. Então, para que nós não tenhamos tanta ansiedade, nós temos que ter um pouco mais de paz, mais tranquilidade e mais confiança em nós mesmos. E confiar que tudo vai dar certo. Afinal, nós temos proteção de Deus, de Jesus, da espiritualidade, nosso anjo da guarda. Então, as coisas vão dar certo. E quando que nós temos muita ansiedade, nós podemos ter também o medo. E o medo é uma emoção que acontece para que nós possamos nos proteger. Então, é natural que nós tenhamos medo de um animal feroz, de uma cobra venenosa, de um escorpião, medo de lugares perigosos, andar à noite no centro da cidade de São Paulo, atravessar a Praça da Sé sozinha, dá medo, porque a pessoa pode ser assaltada. Então, medo é natural, nos protege, mas o medo exagerado, ele atrapalha. Então, existem pessoas que têm medo de tudo, em todos os lugares. E esse medo, ele atrapalha o dia a dia. E quando que nós alimentamos o medo, nós podemos entrar numa situação de pânico. E o pânico bloqueia a pessoa. Ela tem medo de sair de casa, ela tem medo de sair do trabalho, ela tem medo de falar com as pessoas. Então, esse medo vai tomando conta e vai desequilibrando todas as outras emoções. E através do pânico, a pessoa pode entrar numa neurose. E assim, nós temos que ter cuidado com o medo, ter mais fé, mais confiança, pedir mais proteção, fazer orações, vigiar mais, para que o medo não tome conta de nós. Porque o medo é uma emoção negativa e rebaixa a energia espiritual. Enquanto que a confiança, a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé na espiritualidade, eleva a nossa energia espiritual. Nós ficamos muito melhores quando temos mais fé. Quanto mais fé, melhor. Melhor. Eu aproveito e complemento a pergunta da ansiedade. Se a ansiedade ela tem relação e pode levar uma pessoa à depressão. Muitas pessoas apresentam ansiedade e ficam só com ansiedade. Outras pessoas acabam entrando em depressão. E elas podem ter uma depressão que exacerba também a sua ansiedade. E a depressão acontece por vários motivos. Existem motivos claros que podem levar uma pessoa à depressão, por exemplo, uma perda. Né? Um indivíduo tem uma grande perda de um trabalho, uma perda de um familiar,
perdas significativas podem levar a uma situação de muita tristeza e a pessoa não aceita aquela perda e ela acaba entrando em depressão. Ou então, a pessoa ela vai alimentando pensamentos negativos, ideias negativas, e ela vai entrando em depressão. Muitas vezes, essas ideias negativas, elas são aumentadas pelos próprios obsessores, que aproveitam essa fragilidade do estado emocional da pessoa e trazem mais ideias negativas ainda. Então, a pessoa tem um sentimento de menos-valia, um sentimento de que nada vai dar certo, que nada vale a pena, que nada tem graça, nada o alegra. Se ela olha para a janela, está um lindo dia de sol, a natureza está exuberante, ela vê tudo cinzento, ela vê tudo sem graça. Então nada faz sentido. E quando a pessoa está depressiva, ela não quer conversar com ninguém, ela quer se isolar, não quer sair da cama, não se alimenta, não toma banho. E ela vai ficando cada vez mais presa dos obsessores. Os obsessores vão trazendo ideias negativas. A obsessão, quando muito severa, quando muito intensa, leva a pessoa ao suicídio. E o suicídio acontece na pessoa que tem uma depressão grave, porque os obsessores trazem as ideias que são introjetadas na mente, e essas ideias são ideias de suicídio, onde o obsessor fala constantemente para a pessoa: acabe com a sua vida, se mate, é tão bom, vai acabar todo o seu sofrimento. Por que você está vivendo assim? A sua vida não vale nada, ninguém gosta de você. Então a pessoa vai acreditando nas ideias dos obsessores e vai para o suicídio. Então, muito cuidado com a depressão. Uma forma muito importante de nós não entrarmos em depressão é nós estarmos ligados a algum trabalho de ajuda ao próximo. Quando que nós empregamos o nosso tempo e nossos recursos na ajuda ao próximo, na caridade, na benevolência, no amparo aos outros, nós estamos ocupando a nossa mente com coisas boas, positivas, estamos produzindo. E todas as pessoas que estão fazendo a caridade, fazendo o bem, automaticamente recebem uma proteção espiritual. E essa proteção espiritual é permanente, é 24 horas por dia. Porque a espiritualidade superior está muito interessada em que essa pessoa continue fazendo a caridade, continue fazendo o bem. Então, essa pessoa recebe toda uma proteção. E ela eleva a sua energia espiritual todas as vezes que ela está no trabalho. Então, dedicar-se ao próximo é uma vacina contra a depressão. Ter bons pensamentos, pensamentos positivos, elevados, é uma vacina contra a depressão. Fazer as orações sempre, e não só quando está com problemas, é também uma forma de vacina contra a depressão. Estar praticando tudo o que aprendeu na doutrina espírita é também uma vacina contra a depressão. Não adianta nada fazermos cursos e lermos livros e mais livros se nós não colocarmos em prática esses conhecimentos adquiridos na doutrina. Não adianta nada nós lermos o Evangelho, ficarmos emocionados com as lições de Jesus, se essas lições de Jesus não são colocadas na nossa vida prática. Então, depressão está em todos os lugares. Nós podemos estimar que hoje existem uma grande quantidade de pessoas depressivas no planeta todo. Podemos estimar em cerca de 100 milhões de pessoas depressivas hoje, em todo o planeta. Então, é uma doença do psiquismo, do estado emocional, que atinge muitas pessoas, que afasta as pessoas do trabalho. E temos que estar atentos a isso. Vamos nos vacinar contra a depressão através da caridade, que é o amor em ação. Eu vejo que essas últimas respostas e colocações suas respondem um pouco à colocação de um outro companheiro que pedia para o senhor dizer
para você, né, João, desculpa, Isso. dizer como, como retomar o equilíbrio após uma queda, no aspecto da mente, do corpo e do espírito, né? Eu acho que você já trouxe assim uma gama de situações, né? Agora, além disso tudo, eu complementaria dizendo o seguinte: precisa colocar vontade. Porque se não colocar vontade na oração, se não colocar vontade na ação, se não colocar vontade na alimentação, se não colocar vontade, não vai rodar em cima da situação, né? Então, agregar tudo isso, eu colocaria assim, agregaria o, o aspecto vontade, né? Se a gente não tiver isso, Sim, vamos. a vontade é uma alavanca importantíssima que nos mobiliza para fazer, para realizar. Se nós formos proativos, nós vamos alavancar nossas ações pela vontade. Se nós formos reativos, vamos ficar só reclamando, nos lamentando o tempo todo e não fazemos nada. Então, ter essa vontade é fundamental. E falando ainda sobre as quedas, os erros, como nos levantar após um erro? Vamos primeiro nos lembrar que a nossa vida não é definida por um erro que nós possamos cometer. Somos seres humanos. E na condição de seres humanos, erramos. E todas as vezes que nós erramos, vamos refletir a respeito. Não para nos culparmos, porque as culpas só atrapalham, mas vamos refletir para ressignificar a situação, dar um novo sentido àquilo que nós fizemos. Se prejudicamos alguém, vamos nos reconciliar, como explicou Jesus. Antes de fazer a sua oração, deixa a tua oferenda aí no altar e vá se reconciliar com seu inimigo enquanto é tempo, depressa. Depois você volta, pega a sua oferenda, leve até o altar e faça a sua oração, porque a sua oração será ouvida por Deus. Caso contrário, não será ouvida. Então, é tempo de reconciliação, é tempo de refletirmos e nós ressignificarmos. Se algo nos acontece, nós vamos ter um plano B, um plano C, para poder ressignificar, reconstruir, refazer. E assim nós vamos ter condições de estarmos em equilíbrio emocional novamente. Quando alguma coisa nos tira do equilíbrio emocional, podemos voltar ao equilíbrio emocional. Não é fácil, não é da noite para o dia que nós conquistamos o equilíbrio emocional. É uma construção, é o dia a dia. Nós podemos treinar com as pessoas mais próximas, as pessoas do nosso convívio, para que depois nós possamos exemplificar esse nosso tipo de equilíbrio emocional com pessoas difíceis também, no nosso ambiente de trabalho, no trânsito, no supermercado, onde estivermos. Mantermos o equilíbrio emocional nas nossas ações, nas nossas respostas, nas nossas escolhas, e assim nós vamos ter uma condição melhor de retomadas após cada problema que a gente passe. Sempre é tempo de recomeçar. Eu fiquei aguardando e ninguém trouxe a pergunta, então eu vou tomar a frente e fazê-la. Ótimo. Qual é, qual é se é que existe uma diferença entre a medicina alopata e a medicina homeopata? Já que a sua especialização é homeopatia, eu Ok. queria que o senhor trouxesse um pouquinho para a gente se existem algumas diferenças e quais são essas diferenças. Sim, a medicina alopática, ela trata os indivíduos, as doenças, os problemas com medicamentos que atuam diretamente na matéria, atuam diretamente no físico. Enquanto que a homeopatia é uma das formas de medicina vibracional.
onde o medicamento homeopático, ele atinge o perispírito, equilibra o perispírito e os centros de força. E esse equilíbrio no perispírito se reflete no físico e equilíbrio físico. E a homeopatia também tem a propriedade de equilibrar estado emocional, de ansiedade, de nervosismo, de irritabilidade, de agitação. Então, existe uma atuação da homeopatia também no estado emocional e também no psiquismo da pessoa. A homeopatia se iniciou com Samuel Hahnemann. E Samuel Hahnemann está citado no Evangelho, no capítulo 9, no último item, tem uma mensagem de Hahnemann. Então, Hahnemann, ele viveu antes de Allan Kardec. E em espírito, ele auxiliou Allan Kardec na constituição e na divulgação da doutrina espírita. Então, Hahnemann era já um espírito elevadíssimo, porque ele dominava vários idiomas. E ele constituiu assim a homeopatia, e até hoje a homeopatia é válida. E ela é feita de elementos da natureza, de sais minerais, de plantas, de raízes, de flores. Então a homeopatia, ela tem a energia retirada desses elementos da natureza. Então a pessoa toma os medicamentos homeopáticos e primeiro reequilibra o seu perispírito, reequilibra a sua energia. No tempo que Hahnemann esteve aqui conosco, não existia ainda a doutrina espírita, mas já existia um conceito de espírito, aquilo que anima o corpo. Já existia um, um conceito da energia vital, os vitalistas. E no livro de Hahnemann, que ele escreveu quando estava encarnado, ele refere que o nosso corpo é habitado por um espírito que o governa e que nós temos uma energia vital que nos dá a saúde. Quando a energia vital entra em desequilíbrio, ocorre a doença. E a finalidade do medicamento homeopático é reequilibrar a energia vital para que o corpo possa receber esse benefício. Então, nós verificamos que Hahnemann tinha uma grande sabedoria e, com isso, ele ajuda tanta gente até hoje. Tudo que ele escreveu, tudo que ele fez é válido até hoje. É certo dizer que a homeopatia requer um pouco de paciência daquele que a utiliza, porque muitas vezes nós, seres humanos, nós queremos o imediatismo, né, doutor? E Exatamente. me parece que no processo homeopático nós precisamos ter uma calma, não é isso? Então, nós temos que ter um tempo para o tratamento, né? O tratamento da homeopatia, ele acontece. E quando que a pessoa tem uma afecção e necessita de um tratamento alopático, nós temos que oferecer a essa pessoa o recurso alopático. Por exemplo, ela está com uma infecção bacteriana. Então, nós, como médicos, temos que prescrever um antibiótico, porque é o que vai resolver aquela infecção bacteriana. Então, se ela está com uma febre alta, ela precisa de um antitérmico. Nós vamos dar um antitérmico alopático. Mas a homeopatia é muito favorável para doenças crônicas, para desequilíbrios crônicos, para manifestações alérgicas. Então, ela vai dando o equilíbrio mais lentamente, mais a médio prazo e a longo prazo. E a pessoa tem que aderir ao tratamento. Ela tem que fazer uso da medicação por meses e meses, por um tempo mais longo. E a homeopatia, ela produz realmente curas mais profundas, mais duradouras, equilíbrios. Entendi. Então, existem crianças que têm asma ou têm bronquite, que sofrem muito, e elas têm que se utilizar de medicamentos que têm vários efeitos colaterais, e quando são levadas para um pediatra homeopata, ele estabelece um tratamento e a criança se equilibra com esse tratamento homeopático e não tem mais as crises de asma nem de bronquite. E ela fica bem durante toda a sua vida depois.
Então, o tratamento dá resultados. Okay. É muito favorável. Tenho aqui uma pergunta da companheira Regina Waldi. Ela diz assim, sobre a homeopatia chinesa, o que o senhor pode nos informar? Tem alguma diferença das outras linhas? Existem outras formas de tratamento, né? Existe a medicina chinesa, existem os medicamentos chineses. Os chineses, ou aqueles que fazem os cursos de homeopatia aqui no Brasil, eles acabam conhecendo as plantas, os tratamentos da medicina chinesa e empregam essas plantas como medicamentos que vão produzir também curas. Mas eu não tenho nenhum conhecimento da medicina chinesa, eu só tenho conhecimento da homeopatia. Mas eu já verifiquei que existem muitas pessoas que se tratam com acupuntura e os medicamentos da medicina chinesa e acabam tendo ótimos resultados. Com relação à acupuntura, né, eu posso até dizer que já tive resultados comigo mesmo, né, com a utilização e é interessante, né. Tem um genro que é acupunturista, então tá na família também com essa medicina, né. Então tá bom. Uma outra companheira, Edith Silva, ela apenas faz um comentário. Ela diz que parte da vida ela tratou disfunções orgânicas pela homeopatia, de síndrome de cólon irritável. Diz que melhorou muito com calma e paciência em tudo. Que foi bem o que o senhor trouxe, né? Ou seja, é uma coisa um pouco mais longa para ser também mais duradoura, né? Sim, é duradoura. E falando da síndrome do cólon irritável, né, existem pessoas que têm a síndrome do cólon irritável e quando que elas saem de férias, quando elas viajam, elas se desligam da família, dos problemas, da empresa, se desligam de tudo e ficam um mês em um lugar mais tranquilo, sereno, curtindo as férias, elas ficam ótimas da síndrome do cólon irritável. Voltam para cá, voltam ao trabalho, voltam aos problemas, elas voltam a ter as crises. Então, é também uma das doenças psicossomáticas, essa síndrome do cólon irritável. E, claro, é agravada por alguns alimentos que prejudicam o intestino. Alimentos cáusticos, alimentos mais picantes, alimentos muito ácidos que acabam prejudicando. Mas há um componente emocional fundamental nessas pessoas, porque o desequilíbrio do seu estado emocional se reflete no físico e ela sente as dores terríveis no intestino. Outra doença que também acomete muitas pessoas, a fibromialgia. Na fibromialgia, a pessoa tem dores no corpo todo. E quando saem de férias, quando se desligam de tudo, todas as dores desaparecem e elas até esquecem de tomar os analgésicos e os anti-inflamatórios. Depois que voltam da viagem, voltam das férias, a dor volta também. Porque voltam os problemas, volta todo aquele desequilíbrio emocional e a pessoa coloca no seu psiquismo todo um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai parar no corpo, é o que a gente chama de somatização, e a pessoa volta a ter as suas dores da fibromialgia. São doenças chamadas de psicossomáticas, causadas pelo desequilíbrio emocional. Então, nesse caso, o ideal seria ficar 11 meses de férias e só um mês trabalhando, né, doutor? Ou mudar as escolhas, as atitudes É e a isso, reação aos problemas, né? verdade. Aqui não dá para ficar 11 meses em férias. Eu só É conheço verdade. uma profissão que tem esse privilégio, é trabalhar como Papai Noel em shoppings, Ah, é trabalhando verdade. e 11 meses sem trabalho. É, tá bem. É, tem o Ivomar Batista, pergunta, além do reequilíbrio perispiritual, a homeopatia cura ou previne o câncer? Na situação de câncer,
nós sabemos que é uma doença já degenerativa, já em último estado, né? Então, a homeopatia não tem essa abordagem. Quando que nós falamos que a homeopatia ajuda a reequilibrar a pessoa, ela pode estar colaborando para que a pessoa não chegue a essa situação de ter um câncer. Ela está equilibrando seu estado emocional. Mas, se essa pessoa é uma pessoa que guarda mágoas, nem a homeopatia poderá livrá-la do seu câncer, porque ela, durante tantos anos guardando mágoas, ela vai destruir as suas células, o seu DNA, e ela vai arrumar uma grande encrenca. Então, é fundamental que a prevenção seja o seu equilíbrio emocional, para que você não gere doenças de nenhum tipo, para que você É, esteja sempre saudável. ok. Bom, nós aí, estamos chegando próximo do nosso horário. A gente sempre estranha isso, né? Quando está começando a ficar gostoso, a gente está chegando no final. Eu pediria para o senhor fazer uma fala geral, fechando para nós, perante os aspectos do corpo físico, os cuidados e também do lado espiritual, para que a gente possa, no conjunto, ter essa energia espiritual melhorada. Não sei se eu me fiz entender, ou seja, faz um preâmbulo para a gente. Perfeito. Ok. Então, pensando no físico, todo o nosso equilíbrio físico, toda a nossa saúde física, tudo que nós fazemos para o nosso corpo, reflete diretamente no nosso perispírito, reflete diretamente no nosso equilíbrio emocional e, por consequência, vai melhorar a nossa energia espiritual. Quanto que é o nosso equilíbrio emocional, todas as nossas emoções positivas, emoções de amor, de humildade, de caridade, de benevolência, de ajuda ao próximo, de compreensão, de aceitação, todo esse tipo de equilíbrio, onde nós podemos ter uma paz interior, uma serenidade, uma paciência infinita, faz com que nós tenhamos o equilíbrio do estado emocional e uma melhora na saúde física e uma melhora na nossa energia espiritual. Quanto ao nosso psiquismo, tudo aquilo que nós pensamos, todos os nossos pensamentos, os nossos valores, precisam ser pautados na doutrina espírita e nos ensinamentos de Jesus. Porque o nosso psiquismo, ele vai gerenciar todas as nossas ações. Então, nossos valores, nossa ética, nossa moral, nossa religiosidade, faz com que nós tenhamos um psiquismo em equilíbrio. E o psiquismo em equilíbrio eleva a nossa energia espiritual, eleva muito o nosso padrão mental, equilibra nossas emoções e, como consequência direta, equilibra o nosso corpo físico. Então, como nós somos espíritos encarnados no corpo, nós temos que cuidar todos os dias de todos esses aspectos. O aspecto do psiquismo, o aspecto do equilíbrio emocional e temos que cuidar da nossa saúde física, respeitando esse corpo que não é nosso, que nos foi emprestado. E dele nós vamos ter que dar conta, vamos pagar tudo que fizermos de errado para o nosso corpo físico. Então, para que nós possamos preservar a nossa saúde, para que nós possamos utilizar bem o nosso tempo, aproveitarmos da melhor forma a bênção da encarnação que nós estamos aqui, nós precisamos vigiar o tempo todo, precisamos meditar, precisamos pedir ajuda a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos espíritos amigos que estão sempre nos assessorando, nos ajudando, nos protegendo. E pensarmos, se Jesus estivesse no meu lugar,
o que ele faria diante desta situação difícil, como ele resolveria esse problema. E vamos sempre nos lembrar de fazermos o melhor possível no nosso dia. Em todos os lugares que estivermos, em todas as situações, o melhor podemos oferecer. Não vamos perder uma oportunidade de ajudar, de ouvir o nosso próximo, mas ouvir com os ouvidos do coração, sem preconceitos. Ouvir ajudando e não criticando. Ouvir com a capacidade de compreender, porque todas as pessoas que estão aflitas, angustiadas, estão procurando alguém que possa acolhê-las. A pessoa quer ser acolhida, ela quer ser compreendida, porque uma vez que nós abrimos o nosso coração e ouvimos essa pessoa com o coração aberto, essa pessoa vai ser ajudada. E ela vai lembrar sempre daquilo que fizemos para ela. Pode ser que 20 anos, 30 anos depois, ela nos encontre, ela vai dizer assim: lembra o que você me falou, o que você me disse há 10 anos, há 20, 30 anos atrás? Eu guardei. Foi muito bom, fez diferença na minha vida. Então, se todo o bem que nós fazemos é lembrado, se é marcante, se modificou a vida de alguém, então nós estamos cumprindo a nossa obrigação de cristãos, de espíritas, de aprendizes do Evangelho. E assim nós vamos seguindo nossa vida, nossa tarefa. E um dia nós teremos uma elevação espiritual, porque estamos aqui para evoluir e não viemos para este planeta para nos divertir, passar tempo jogando fora uma oportunidade sagrada da reencarnação. É isso o que nós tínhamos para como considerações finais. Muito bom. Agradecendo. Oi, Joel, mas é só uma outra coisinha, assim, a gente, para cuidar da parte espiritual, né, do nosso pensamento, das nossas ações, das nossas atitudes, a gente sempre fala, né, olha, faça as suas orações, as suas preces diariamente, mantenha uma vigilância sobre a sua mente, tal e tal. Aí eu perguntaria, quanto tempo seria adequado eu ficar longe do clínico ou do médico homeopata, ou só ir a eles quando eu tiver necessidade? Então, quando que nós pensamos em medicina preventiva, né, nós temos que nos lembrar que temos que, de vez em quando, fazermos uma visita, né, a um clínico, a um homeopata, para que nós possamos verificar como é que está a nossa saúde. E exames são necessários, são importantes, para que nós possamos averiguar como é que estão indo as coisas com o nosso corpo, com a nossa saúde. E nós, muitas vezes, só corremos atrás do prejuízo, né? Só vamos procurar ajuda quando que temos um grande problema. Mas é importante também nós fazermos a nossa parte indo à procura de uma medicina preventiva, porque ela é bem melhor do que a medicina só curativa. Ok. Bom, Joel, chegamos aí ao final do nosso tempo. Queria, em nome de todos que estão conosco e de que vão ainda nos acompanhar, agradecer a sua presença, agradecer o carinho das suas palavras, das suas orientações, e convido você, fica com a gente ainda, tá? Vou partir para um encerramento aqui, e depois a gente fala um pouquinho nos bastidores. Queria lembrar a todos que na próxima sexta-feira nós teremos o último programa desta série, Como Melhorar a Energia Espiritual, onde nós vamos trazer algumas passagens ao longo da vida de Edgar Armond, que ele nos deixou sobre isso.
Então, vou trazer algumas falas do Edgar Armon sobre este assunto. E agradecendo a todos que estiveram conosco, eu vou agora colocar a nossa música de encerramento. Boa noite a todos. Uma boa noite, Joel. Muito grato. Muito grato pela oportunidade. E eu tive o grande prazer de uma vez visitar Edgar Armon na sua residência. Foi quando que nós estávamos com um projeto de montar uma mocidade espírita da Aliança Espírita Evangélica. Eu e a Heloísa Capelas fizemos o projeto e eu fui visitar Edgar Armon para apresentar o projeto. Fontinho, né, nosso grande amigo, ele conseguiu essa visita e fomos fazer uma visita para Edgar Armon. Eu tive o prazer de estar com ele pessoalmente. Foi uma dádiva, uma bênção. Tá bom, agradeço. Fica aí com a gente ainda, tá? Uma boa noite a todos, nos vemos na próxima semana. Ele fez de tudo para tentar chegar ao céu, superou a dor, se sacrificou, se entregou. Olhando o caminho, enfim, um dia percebeu, entendeu a história, compreendeu na hora. Alguns alcançarão a glória, outros não. Mas qualquer um pode estender ao desvalido um copo d'água, um pão. Qualquer um pode ensinar a uma criança um verso de canção. Qualquer um pode escolher em vez do grito uma palavra de amigo, de amigo. Qualquer um pode plantar uma semente e proteger um cão. Qualquer um pode escolher olhar pra frente e levantar do chão. Qualquer um pode acender ao infinito ao acalmar um coração aflito. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe. Qualquer um pode calar uma vingança e dar o seu perdão. Qualquer um pode abraçar a esperança e preferir ser bom. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe. Qualquer um. Qualquer um no fim terá certeza que a real grandeza não escolhe. Qualquer um.